Olá, senhores! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso H9 Podcast. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui ouvindo ou assistindo esse nosso programa. O nosso principal objetivo é trazer e extrair de cada convidado, participante aqui, toda a sua jornada, tudo que ele trilhou para construir toda a sua carreira profissional, trazendo para você o ponto de vista deles em relação ao que ele faz, se é um fisioterapeuta, se é um nutricionista, se é um preparador físico, que para que essas histórias possam te ajudar a construir também a sua carreira, as suas tomadas de decisões de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais consciente das ações no qual você está tomando naquele momento. Mas antes de começar o episódio, eu quero te pedir um favor, tá? Dá um like aqui nesse nosso episódio, comenta, tá? Deixa alguma coisa aqui nos comentários, deixa alguma mensagem aqui para esse convidado, que vai ser muito importante para ele. E também essa plataforma ela vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Ele vai conseguir distribuir para muito mais pessoas e nós vamos poder falar e se aproximar de outros profissionais, nossos colegas de trabalho, para que eles também possam aí estar ouvindo esse episódio. Tá certo? Te encontro então dentro do nosso episódio. Um forte abraço e bora pro episódio. Tchau, tchau. Fala, senhores do nosso H9 Podcast. Estamos aqui com mais um episódio da nossa série Os Pares. E a nossa convidada de hoje é uma fisioterapeuta com especialidade em sono. Foi minha professora lá no Albert Einstein, na turma de ortopedia multiprofissional, professora Carol Vicari. Carol, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de hoje para estar participando do nosso H9 Podcast. Nossa, Vitor, prazer é meu. Eu super agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, pô, que Vocês, legal. né? Não, pô, a oportunidade é minha, pô. A gente tá. Esse podcast aqui já tava já para ser. Vai pra frente, agora vai. Agora vai. É Agora verdade, é sim, verdade. hoje deu certo. Hoje deu certo. Que bom. Muito feliz aqui de ter você no nosso episódio. E o que eu sempre falo para você aí de casa: papel, caneta na mão. Eu tô aqui, ó, sempre na minha postura de aluno, caderno, caneta, anotando tudo, que eu tenho certeza que a Carol vai deixar aqui chaves muito importantes que você com certeza vai refletir bastante na sua vida, na sua formação, para você ter aí melhores tomadas de decisão como fisioterapeuta e você, educador físico, prestar atenção aí na cabeça do fisioterapeuta para quando fizer aquele trabalho multiprofissional, você ter bastante direcionamento daquilo que vocês estão fazendo juntos. Carol, por que físio? Como que a fisioterapia apareceu na tua vida? Ai, Vitor, eu adoro essa pergunta. A gente sempre. É meio clichê, né? Quando a gente fala assim que nós fomos escolhidos, né? Mas de alguma forma eu acho que a fisioterapia apareceu na minha vida bem por acaso. Eu tinha mais ou menos, sei lá, vai uns 15, 16 anos, eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria, né, de que a profissão que eu queria seguir. E aí eu comecei com uma dor muito forte no meu joelho, tive um problema bastante sério, que me travava, me impedia de caminhar, tinha muita dor. E aí eu comecei a passar por alguns profissionais, né, dentre eles médicos, fisioterapeutas. E aí chegou num ponto que era meio enlouquecedor, porque algumas pessoas falavam assim: olha, seu caso é muito sério, você tem que fazer uma cirurgia. E algumas pessoas falavam: não, a gente pode tentar um tratamento conservador. Só que a maioria, na verdade, ali queria operar. Então, a minha cabeça ficava, né, uma questão assim: meu Deus, vou ter que operar, não tenho que operar, enfim. E aí eu conheci um fisioterapeuta lá de Santos, né, porque eu sou santista de cidade, de time, né? Então eu morava lá. E aí eu conheci um fisioterapeuta lá e ele falou: ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar tratar o seu problema, né, com fisioterapia. E eu nunca tinha feito fisioterapia e nem ninguém da minha família tinha tido esse contato, assim, com fisioterapeuta. Então, para mim, era algo realmente bem novo. E aí eu lembro que com, sei lá, umas 10 sessões mais ou menos, aquela dor que, tipo, literalmente me impedia de caminhar, de fazer várias coisas, de fazer as coisas que eu gostava, na verdade, eu consegui ficar sem dor. Eu resolvi o problema, meu joelho não travava mais, eu não tinha mais dor. E aí, nessas 10 sessões, eu comecei a olhar o trabalho daquele profissional, sabe? Eu ficava lá, lógico, fazendo o meu tratamento, mas ao mesmo tempo eu ficava olhando aquele profissional
lidando com outras pessoas, sabe? Como que ele pegava nas pessoas, como ele falava com as pessoas, como ele abordava as pessoas. E aí eu comecei a olhar e falar, cara, isso é muito interessante, né? Primeiro que eu acho que eu sempre pensei em trabalhar com pessoas, né? Então, quando eu pensava em profissão, eu pensava em trabalhar com pessoas. E aí eu olhava aquilo e falava, meu, olha que interessante, né? Eu cheguei aqui sem andar, né, de direito, com muita dor, um joelho super travado. Hoje eu tô andando, eu tô bem, eu voltei a fazer tudo o que eu precisava, que eu gostava, e com a assistência de uma pessoa que estava ali do meu lado, que teve a paciência, que me ensinou, que me mostrou os exercícios, que me mostrou como que eu deveria ter algumas movimentações, algumas atitudes ali no dia a dia, sabe? E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Então eu falo que, na verdade, o Paulo, né, o Paulo Vietti foi o minha primeira inspiração, assim, sabe? Foi por acaso, na verdade, quer dizer, dizem que nada é por acaso, né? Mas Com mais certeza. ou menos por acaso que eu cheguei nele e foi daí que eu decidi fazer a fisioterapia, entendeu? Quando eu vivenciei aquilo, literalmente, eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu quero viver isso e eu quero poder é, é, passar isso para as pessoas, sabe? Com aquele mesmo brilho no olhar que ele tinha, com aquela mesma empolgação, com aquela mesma vontade, sabe? Foi mais ou menos assim que a fisioterapia chegou na minha vida. Que legal. E aí, quando você decidiu, então, fazer a fisioterapia, é, como que foi, assim, né, o período da faculdade, cara? Como é que foi essa fase, né? Que é uma fase meio nostálgica, assim, né? Como que foi pra você, assim, né? Esse momento. Essa é uma outra história que para mim é interessante, né? Porque aí, bom, já tinha decidido que eu ia fazer fisioterapia, só que aí justamente nesse pré-fisioterapia, eu fui fazer aqueles negócios de profissões que eles fazem, né? Então aí eu vi que a fisioterapia ela tinha uma abrangência em inúmeras áreas, porque eu conheci a fisioterapia ortopédica, né? Mas aí eu descobri que existia fisioterapia respiratória, fisioterapia ginecológica, fisioterapia, enfim, em diversas dermatológicas, em diversas áreas. E aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, eu vou talvez tentar uma área diferente, vou fazer fisiorrespiratória, sei lá, né, na parte de obstetrícia, porque eu falei, a fisiortopédica, de certa forma, lá naquela época, em 2001, quando foi meu primeiro ano de faculdade, já tinha bastante gente seguindo, né, para a Sim. área de fisioterapia ortopédica. Então eu entrei na fisioterapia falando, vou fazer, sei lá, respiratória, vou fazer outra área, né? E aí fiz a faculdade, prestei a faculdade que eu queria lá em Santos, passei. No primeiro ano de faculdade, na metade do primeiro ano, eu cheguei e falei, cara, não, eu quero ortopedia. Eu sabia que eu queria ortopedia. Na verdade, nem eu brinquei, talvez eu tenha sido ali convidada pela ortopedia, né, quando eu fiz o tratamento, e foi paixão, assim, meu, foi literalmente à primeira vista. E aí eu fui seguindo a área de ortopedia. Então, na verdade, foram 5 anos, né? A fisioterapia ali foram 5 anos. Foram 5 anos bastante difíceis, viu, Vitor? Vou te falar, porque nesses 5 anos eu me dediquei o que eu podia e o que eu não podia, cara, para fisioterapia, sabe? Assim, eu tentei focar a minha vida ali no que dava para fazer. Então, assim, desde o primeiro ano de faculdade, eu fui fazer estágios, obviamente, naquela época, né? Estágios voluntários, Não, né? Até naquela porque a época não, filho, fisioterapia. até hoje é muito É, difícil. né? Exatamente. Mas hoje você tem aqueles estágios, por exemplo, no quarto e no quinto ano, você tem os estágios obrigatórios, né? Então você passa, na verdade, ali pelas clínicas, né? Meio que obrigatoriamente faz parte, né, da tua parte de ensino ali. Mas estou falando assim, desde o primeiro ano eu busquei estágios, sabe? Eu fui fazer estágios, eu chegava nos lugares e falava, olha, eu tô, sei lá, no primeiro semestre, né? Naquela época não tinha semestre, mas enfim, tô no primeiro ano da fisioterapia, é, posso, sabe, ficar aqui, posso. Então, assim, eu fiz isso em todos os anos, Que legal. né? No quarto e no quinto ano eu trabalhei, inclusive com esse fisioterapeuta, né? Eu fui Legal. lá na clínica dele, eu trabalhava com ele, e foi onde eu comecei a pegar um pouco da mão, né? Que a gente fala, né? Então, assim, a paixão eu já tinha, mas eu queria pegar um pouco da experiência. Então, acho que é uma coisa que eu não me arrependo, que eu fiz desde o começo, que a gente falei, que foram os estágios, sabe? Eu me dediquei o máximo que eu podia, eu aprendia e eu queria, de alguma forma, colocar na prática, nem que fosse apenas assistindo ali, né? Vendo. Mas a minha formação foi mais ou menos essa. Ah, tá, cara. É muito legal. Tipo,
É muito interessante que, né, quando traz essa fala, né? Porque a maioria hoje, pô, às vezes eu dou aula em algumas turmas de graduação, às vezes até até mais de pós. E você vê que a galera, cara, a galera não quer fazer estágio, não, meu. Principalmente se não for para receber. Nossa, eu concordo muito com o que você está falando. Eles, Eu vejo muito isso principalmente também. se não for para receber. Eu e de graça lá, nem a pau, você é louco. Não sei o quê. Não, eu entendo. Tipo, todo mundo tem que pagar a faculdade, principalmente ali que às vezes Claro. não tem o pai ou a mãe, ou às vezes, sei lá, é casado, o marido, a esposa não consegue ajudar e bancar aquilo ali, beleza, tem que pagar a faculdade de qualquer jeito, né? Enfim, suas necessidades até mesmo básicas ali. Fato. Mas as pessoas não estão, elas não se sujeitam, né, meu, a realmente aprender, né, cara? A realmente. Sim, Porque eu acho que o estágio tem que se encarar dessa forma, né? Tem gente que encara o estágio como uma forma de remuneração, exato. né? Tem muita gente que encara dessa forma. E sendo que, na verdade, ela tem que encarar o estágio como uma oportunidade de Momento de aprender. aprendizado, cara. Uma Exato. oportunidade de aprendizado. E a galera hoje inverte os valores, cara. Eles acham que tem que ir lá pra ganhar. Não, você tem que ir lá pra ganhar, não, amigo. Você devia estar pagando pra estar aqui. Exato. Eu tô te Mas eu ensinando. concordo muito com o que você falou. Eu acho que eu vejo isso, eu via na minha época que algumas pessoas falavam assim, pô, mas você tá pagando para fazer o estágio? Porque assim, morava lá em Santos, aí eu ia lá para a ponta da praia, eu pegava um barco, então, como dizia minha mãe, era uma catrainha, era um barquinho, eu pagava o ônibus até lá, eu pagava, né, o deslocamento, a travessia de Aham. barquinho, e eu levava tudo, né? Tudo que eu precisasse usar lá, eu que tinha que levar, porque eu estava numa região extremamente pobre, que as pessoas não tinham, na verdade, condição, e eu ia lá para ajudar, para fazer, né? Então, assim, eu pagava de certa forma, mas o que eu recebia, dentre várias coisas, mas principalmente ele pensando de aprendizado, sabe? O que eu ganhei de mão, de repente você olhar e falar, cara, eu não tenho nada, porque eu acho que na fisioterapia, Vitor, uma coisa muito interessante é que você pensar assim, dependendo do lugar onde você esteja, você vai ter tudo. É, Você vai ter tudo. E a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho os dois extremos de experiência para falar, né? eu Então passei você por vai isso. ter tudo, mas você vai estar em alguns lugares que você não vai ter nada. E ali você vai precisar da sua mão e da sua criatividade. Então foi ali que eu peguei a criatividade de olhar e falar, cara, então, eu preciso fazer uma prótese. Como é que eu vou fazer uma prótese? Ah, aqui tem um cabo de vassoura, aqui tem. Era assim, entendeu? E isso não tem preço, porque esse ganho que eu tive lá, cara, não tem preço. Eu concordo com o que você falou. Eu também tinha que trabalhar, mas assim, a oportunidade que eu tinha de estar em algum lugar aprendendo, cara, eu abracei todas. Posso te falar que todas as que eu tive, eu abracei e não me arrependo. Cara, teve um período que eu fazia estágio em 4 lugares. Quatro, ao mesmo tempo. Na mesma semana ali, estava em 4 lugares. E eu só era remunerado bem ferrado mesmo, bem ruim em dois. Os outros dois eram, entre aspas, de graça. E as minhas maiores oportunidades foram exatamente desses dois que foram de graça. As De minhas graça. maiores oportunidades assim, de trabalho foram através desses trabalhos, entre aspas, voluntário ou lá para aprender, enfim. Valorizem essa oportunidade e se coloquem nessa posição, seus cabecinha de bag. Carol, eu vi ali que quando chegou na casa do mestrado, doutorado, o exercício físico entrou, né? Estudar o exercício físico para você entrou com mais força. Por que que você resolveu ir para essa linha, né? Sendo que você era totalmente da área ortopédica ali e tal. Então, por que que você resolveu ir para essa linha do exercício? E, pô, você tem uma grande especialidade em sono. O que que você enxergou ali? Exercício, sono, né? Eu vi que as suas as duas teses foram relacionadas a isso. O que que aconteceu? Então, aí, assim, só voltando um pouquinho, quando eu terminei a graduação, eu queria muito trabalhar numa área mais hospitalar, né? Então, eu falei, bom, eu quero fisiortopédica voltada para a área hospitalar. Aí eu vim para São Paulo, então eu me formei em 2005, né, que foram 5 anos de fisioterapia, me formei em 2005, em 2006 eu vim para São Paulo, na verdade com a ideia meio que de ficar um ano aqui, né, fazer tudo que eu pudesse de cursos, especializações e voltar para Santos. Na verdade eu estou aqui até hoje, né, mas a ideia era ficar um ano. Aí eu fiz uma especialização que era como se fosse uma residência lá na Santa Casa,
focado, né? Uma residência focada ali em ortopedia, que Eu foi vi, você fez duas pós ao mesmo tempo. foi quase isso. É, E foi sensacional, Vitor. Eu falo que a Santa Casa, ela foi talvez sei lá, uma das principais bases, porque era a história que eu te falei. A gente não tinha as coisas, né, na Santa Casa, e a gente atendia todos os públicos que você imaginasse lá, inclusive atletas, sabe? Atletas de ponta. Então, às vezes, você não tinha o que fazer e você tinha que se virar, sabe? Assim, então, eu falo que a Santa Casa ali nossa, uma base, tenho paixão de falar da Santa Casa. E aí, num certo ponto, eu senti necessidade de chegar um pouco mais perto do esporte. Então, de olhar aquela parte ortopédica mais focada no esporte. Aí eu fui para minha segunda pós-graduação, que foi na Unifesp, que foi um pouco mais focado em lesões, né, na parte aí esportiva. Mas, desde sempre, né, eu sempre sonhei em ser professora. Sempre quis, né, ser professora, tal, era uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí falei, bom, dentro da fisioterapia, como é que eu consigo ser professora, né? Eu falei, indo para o mestrado, né, fazendo essa parte mais acadêmica. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu fui pensando justamente num mestrado focado em fisioterapia ou focado em ortopedia, né? Afinal de contas, eram as minhas especializações ali, né? Só que aí, quando eu cheguei na Unifesp, a pessoa que me levou, né, até a Unifesp, ela me apresentou para uma pessoa que hoje, assim, é uma mega referência para mim. E, e essa pessoa falou, professor Marco Túlio de Mello, né? Educador físico, né? Muito conhecido na área de sono, na área de exercício. E ele falou, Carol, o que você acha de estudar na área de sono, né? Aí eu falei, nossa, sono, gente, que estranho, né? Eu pensei, falei, poxa, eu durmo tão pouco, né? Acho que sono, sei lá, né? Ninguém falava de sono naquela época, né, Vitor? Hoje se fala muito pouco ainda, né? fala Imagina pouco ainda, é naquela isso que eu ia época, falar. né? Hoje fala pouco, Exatamente. imagina naquela época. Exatamente, ninguém falava disso, né? Então eu fiquei meio assim e tal. Aí ele falou: olha, vamos fazer o seguinte: faz um estágio probatório, né? Fica aqui um tempinho, vê o que você acha. E, cara, eu vou te falar que foi acho que a minha segunda grande paixão, assim, né? Além da fisioterapia, foi a área de sono, né? Então eu cheguei na área de sono e falei, cara, que coisa doida, né? Isso. Só que justamente eu não queria perder a ligação com a fisioterapia. Porque na época a fisioterapia não tinha especialidade em sono. Essa especialidade foi reconhecida no passado, né? Então, assim, foi bem recente. Então, assim, a gente não tinha ainda esse reconhecimento na área de sono. Então, eu pensava, poxa, eu estou na área de sono, mas eu não quero perder o meu link ali com a fisioterapia. Aí eu fui para a área dos exercícios, né? Do exercício. Então, eu falei, vou tentar manter um pouco dessa questão ortopédica junto com os exercícios. Então, o meu mestrado foi na área de sono e exercício, como você falou. Depois eu fui para o doutorado, também mantive essa mesma linha, né, de sono e exercício físico aí. E eu vou te falar, cara, assim, são duas grandes paixões, e hoje eu posso dizer que na verdade é uma só, né? Porque hoje tem a fisioterapia em sono, né? Então, hoje eu falo que eu trabalho com a fisioterapia ortopédica, mas eu trabalho com a fisioterapia em sono também, né? E as duas me dão, assim, retornos muito bons no sentido de felicidade, sabe? No sentido de satisfação, no sentido de realização profissional, sabe? E quando agora, né, quando você fez essas pesquisas, né, relacionado exercício, sono, tal, como que foi a questão assim do seu atendimento ao público depois disso, né? Você falou que lá na Santa Casa você tinha atletas. Começou a crescer esse número de atletas? Sim, não? Como é que foi esse processo assim? Então, na Santa Casa, a gente tinha, na verdade, os atletas que chegavam pra gente, né? Então, eles vinham de algum clube, enfim, de algum local, eles chegavam pra gente, a gente tinha que atender. Só que a partir do momento que eu saí da Santa Casa, eu fiz até na época, um estágio, né, no Coen, super conhecido também, né, Moisés, enfim. E foi também uma área muito legal, né, de muito aprendizado. E lá eles tinham um foco em atleta muito grande, Aham. né? Então eu comecei a ter esse contato maior com os atletas. Então foi desde Santa Casa, a parte ali da Unifesp, né, em 2007, mais ou menos 2008, que a gente tinha esse contato porque eles acabavam chegando para a gente. Mas ali eles ainda, eu não ia atrás, sabe? Eu não, atendia pouco fora desses locais, então eles não chegavam para mim.
eu comecei a ter um contato ali com o atleta, nunca foi, Vitor, meu público maior, né? Deixar isso claro, eu sempre atendi atleta, nunca foi o meu público maior. Mas eu acabava recebendo, às vezes, alguns atletas, talvez não tão profissionais assim, mas vindo lá do hospital, né? Porque num determinado momento ali da minha vida, eu entrei lá no Einstein. E aí lá você tinha alguns profissionais, eu brinco assim, pessoas normais, como eu, né? E alguns atletas, e a gente acabava dando uma atenção para, enfim, para o que fosse E aí, necessário. o seu atendimento com eles foi sempre, tipo, você e eles, né? Não chegava a ter contato com as equipes, nenhum tipo, nada disso. Então, eu trabalhei muitos anos no check-up. E ali no check-up, a gente tinha uma visão muito multiprofissional. Legal. Então, talvez a gente, né, perdesse. Eu brinco assim que eu tinha menos o meu foco ali específico em ortopedia, mas a gente tinha um olhar muito multi para aquela pessoa que passava ali com a gente, né? Não. Então ele passava com o nutricionista, ele passava com o educador físico, ele passava com o fisioterapeuta, ele passava com o psicólogo. Então a gente tinha, na verdade, um olhar sobre aquela pessoa bem multi. Então eu sabia, entre aspas, qual era a minha abordagem, o educador físico tinha a abordagem dele, né? Então a gente acabava trabalhando de certa forma em equipe. E Legal. hoje mesmo, fora do hospital, porque hoje, na verdade, eu estou no hospital como docente, né? Apenas, Aham. como clínica. A gente vive isso, né? Não tem como. Eu falo assim, não tem como você atender hoje uma pessoa ser só você. Não existe. Não existe. Vai ser minimamente uma equipe. Vai ter que ter um médico, vai ter que ter um educador físico, vai ter que ter um nutricionista, às vezes um psicólogo. Não tem como, né? Ninguém hoje vai conseguir fazer, assim, ninguém fazer, né? Mas, na minha opinião, é muito difícil hoje você achar que você é capaz de cuidar de todas as áreas, né? Daquele cliente, paciente, enfim, aluno, né? Esse tema é interessante, equipe multidisciplinar. Gosto muito e vamos abordar um pouquinho sobre ela. É, nessa experiência que você teve, como você disse, você vive hoje e tal, mas principalmente naquela época que você estava dentro de um local específico, assim, e tal, onde tinham todos aqueles profissionais juntos. Como que você via ali o seu papel de fisioterapeuta dentro daquela equipe multidisciplinar, assim? Como que você via, né, a sua abordagem, a sua conduta, a sua postura? Como é que você via essa função, assim, sua ali como físio? Olha, Vitor, eu sempre vi como um papel fundamental, né? Acho que quando você pega uma pessoa, de repente, que chega. Porque ali a gente acabava atendendo um público que vinha sempre com dor, né? Então, quando você pega uma pessoa que chega ali para você com dor, na minha opinião, o papel do fisioterapeuta, ele é imprescindível. Ele vai ter que olhar para aquela pessoa. Acho que você já deve ter ouvido, né, da minha fala, olhar como um todo, né, para aquela pessoa e entender de certa forma por que que ela está com dor, por que que ela chegou para você, qual que é a queixa dela, em que momento, né, aquela queixa começou, o que que desencadeia, o que que aumenta, o que que alivia, sabe? Então, o papel do físio ali, ele acaba sendo imprescindível, né? Ele tem que acolher aquela pessoa, entender toda a história dela, né? Literalmente abraçá-la, cuidar, mas ao mesmo tempo sabendo que outros profissionais vão ter o seu papel ali, né? Eu acho que uma coisa que é muito interessante, eu vivo isso muito hoje, e lá a gente vivia também. Nunca teve eu, pelo menos assim, nunca senti, sabe, aquela história do, olha, meu papel termina aqui, aqui começa o seu, sabe? Sempre foi uma continuidade. Então, mesmo que às vezes eu, de repente, assim, entrasse um pouquinho numa área que algumas pessoas acreditam que seja especificamente do educador físico, ou se o educador físico, de repente, entrasse um pouquinho numa área que algumas pessoas acreditam que é específica da físio, a gente não tinha esse problema. Nosso foco ali era o paciente. Era o paciente. Então, o que era muito interessante é que, de repente, quando aquele paciente saía da consulta, um exemplo, do educador e chegava para mim, eu já tinha conversado com o educador físico.
Então, eu sabia o que ele tinha feito, o que ele tinha abordado, e eu sabia o que eu ia continuar, entendeu? Ou ao contrário. Então, o paciente saía da minha sala, e por vezes eu falava, olha, chegava para o educador e falava, ó, já entrei um pouquinho na questão do exercício em si, sabe? Né? Já passei algumas dicas de exercícios que a gente fala. Na física, a gente fala que são exercícios terapêuticos, né? Não posso falar que são. Eu não posso prescrever o exercício físico, exatamente, mas eu posso prescrever o exercício terapêutico. Que na prática, Vitor, é a mesma coisa, cara. Isso quer falar. É a mesma coisa. Eu fico de Às vezes tem verdade. muito mimimi, né, velho? Essa que é a verdade. Muito, muito. Eu fico chateada com isso, porque, cara, não existe isso, sabe? Tipo, você não pode prescrever exercício físico. Eu falo, cara, exatamente, eu não vou chegar e falar, olha, sobre periodização, sobre macro, micro, Você não eu vai não vou falar. condicioná-lo, mas você vai devolver a Exatamente. função para ele. Pronto. É isso. Exatamente, entendeu? Então, assim, lá no hospital a gente tinha muito isso, sabe? A gente não tinha essa preocupação de aqui termina a minha área, não, olha, não posso falar, tá? Olha, eu vou te dar uma dica, mas assim, não comenta, não tinha, sabe? O olhar de novo era para aquele paciente que estava ali, era para aquela, enfim. Top. Então era bastante interessante. E já aproveitando, né, o que você disse aí agora do macro, do micro e tudo mais, é, como que você vê, Carol, quando você disse, né, pô, ali eu já conversava com o preparador físico, né, ó, já comecei, já tô passando exercício para ele e tal, não sei o que lá. Como que você vê a importância, por exemplo, do fisioterapeuta entender de determinados conceitos, determinadas abordagens dos outros profissionais da equipe e principalmente ali trazendo essa, como você disse, essa congruência dos trabalhos, que no caso aí principalmente da questão da educação física. Como que você vê a importância disso? Eu Porque, acho fundamental. Eu acho assim, isso para mim é fundamental, Victor, porque assim, tem áreas que eu não me especializei. Tem matérias que eu não tenho, que eu não tive, na verdade, na graduação, entendeu? Assim como tem matérias que o educador físico não tem, o fisioterapeuta não tem. Então eu falo assim, quem sou eu para falar de treinos, de especificidade? Eu não tive isso, não foi o meu foco, entendeu? Então eu acho que hoje a gente precisa ter a humildade, e eu acho que é a humildade, eu acho que essa é a palavra maior, principal, de uhum, você saber. De novo, né? Vai ficar feio, vai ficar estranho se eu falar assim, onde termina o seu papel e onde começa o do outro. Mas, de novo, no sentido de falar, cara, eu abordei o que eu acho que era bom para aquele paciente, mas eu cheguei em um ponto que eu tenho noção, né? Eu tenho consciência que não é minha área. E eu tenho consciência que o educador físico, ele se formou, ele estudou, ele se especializou naquilo. Então, eu não tenho que entrar nessa área, entendeu? E, de novo, eu acho que o bonito é o conjunto, é você trabalhar em conjunto, sabe? Hoje, como eu falei, eu trabalho já há muitos anos com uma personal, com uma educadora física, e a gente tem, assim, uma sincronia sensacional. A gente nunca chegou uma para outra, sabe? E perguntou, olha, você passou exercício de ombro para ele? Não, sabe? A gente chega num ponto que eu falo assim, eu olho e falo, acho que eu terminei minha parte, sabe? Eu terminei minha parte com aquele paciente ou com aquele aluno, né? Porque às vezes chega pra gente, chega uma pessoa que não tem dor, por exemplo. Eu falo, não é meu paciente, é meu aluno, né? Eu brinco ali. E às vezes aquela pessoa chegou para mim, eu olho e falo assim, cara, acabei, meu papel, eu sempre brinco com os meus pacientes que eles me dão alta, né? Eu nunca dou alta para eles. Eu chego num ponto que eu falo assim, olha, teoricamente agora, da minha parte, você está de alta, mas a alta mesmo você vai se dar. E eu incentivo isso, sabe? Ontem mesmo foi muito interessante que eu tenho uma pacientinha de 89 anos, tá? Tá ótima, melhor do que eu acho. E a gente estava conversando e ela me chamou porque eu percebi que, de certa forma, ela queria retomar a fisioterapia. Eu falei para ela, não, você não precisa, a senhora não precisa mais da fisio, né? A senhora precisa agora de fazer um exercício. Vai fazer um pilates, vai fazer uma hidro. Não é mais com a Carol. E não é. E a gente também tem que ter, de novo, essa humildade de entender, cara, acabou o meu papel. Entendeu? O meu papel não é mais. Agora é o papel, provavelmente, de um educador que vai condicioná-la. Eu acho que é essa a história, entendeu?
E eu cheguei para ela e falei, não, acabou. Tipo, sabe, brincando assim, acabou, né? A nossa relação de fisioterapeuta acabou. A gente continua sendo amiga, ela fala que eu sou que nem a filha dela, mas é a humildade você entender que o seu papel enquanto profissional ali acabou. E que outro profissional vai, dar uma continuidade muito melhor. E quem vai ganhar é o paciente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, entendeu? Essa rixinha que infelizmente ainda existe, né, do educador, do fisioterapeuta, talvez menos com outras áreas, né, por exemplo, de nutrição, de psicologia, um pouco menos, mas entre o educador e o físico ainda é uma rixinha muito grande, muito chata, né, que não precisa, né? Sabe o que eu enxergo disso? Principalmente, é... por que que essa rixa acontece? No meu modo de ver, tá, gente? Não sou o dono da razão aqui. Mas é porque muitas vezes as pessoas, elas observam apenas os meios e os métodos das ações que cada um está fazendo. Então, se o educador físico, o preparador físico, né, o profissional de educação física, ou o fisioterapeuta observa uma determinada ação que aquele cara está fazendo, e observando apenas a ação, que nem você falou, pô, o cara tá passando exercício, o cara tá passando cadeira extensora lá pro cara, meu, o cara tá treinando ele. Não. Então, se as pessoas continuarem olhando apenas para os meios e métodos daquela ação, vai continuar tendo essa rixa. Vai continuar tendo essa. Isso aqui é educador, né? Isso aqui é fisioterapia. Não, se você vê lá fazendo um trabalho de mobilidade, um trabalho, não sei o que lá, não, isso aí quem faz é o fisioterapeuta. Né, 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 sabe? Agora, a partir do momento que cada um, tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física, se vocês começarem a estudar mais e observar mais a lógica dos fundamentos envolvidos naquela ação, aí as pessoas vão ter um pouco mais de discernimento, né? Aonde, como você mesmo disse, onde está essa linha tênue entre a ação do não seria ação, seria Atividade, talvez, né? atividade, né? A função do fisioterapeuta é a função do educador físico, e isso, de certa forma, vai desestreitar, vai entrelaçar mais, né? Vai juntar mais essas duas áreas, né? E vai fazer com que tenha mais clareza, realmente, da onde realmente entra um e entra outro, onde, sabe, e não num olhar de rivalidade, o cara tá invadindo a minha área, o cara... Não, cara. Exato. Por causa disso, né? Porque as pessoas ficam olhando lá, vê o exercício. Pô, o cara tá passando agachamento. Pô, cara, não, isso aí que tem que fazer é o profissional de educação física. Cara, tá só. Exato, porque a gente também tem isso na nossa matéria de reabilitação, né? Porra, Então, sabe? Entendeu? Aí, porque o cara tá olhando, porque ele tá olhando apenas o exercício. Ele tá olhando apenas o agachamento em si. Mas o fisioterapeuta ele não tá olhando pro condicionamento das capacidades ali de força, velocidade que o agachamento proporciona. Não, ele tá olhando a a função. funcionalidade do Isso, negócio. Tá dando exato, função para a pessoa novamente. E não condicionar ela, e vice-versa, sabe? exato. A partir do momento que as pessoas começarem a ter essa visão um pouco mais abrangente de estudo, cara, eu acho que essa rixa, entre aspas, que Melhor. existe, diminui, né? Pelo menos essa é a minha humilde opinião. Vitor, você fez um comentário sobre mobilidade, né? Eu achei Ah, muito interessante. Eu tenho uma paciente que ela mora em São Paulo e no Rio. E aí, quando ela está em São Paulo, ela está comigo. Quando ela está no Rio, ela está com um educador físico. E eu tenho um contato com esse cara sensacional. A gente fala literalmente de igual para igual, até porque eu acho que a gente é igual, ponto, né? Já começa por aham. aí. E a gente conversa sempre sobre a paciente, com o foco nela. Então, é uma linha que eu falo assim: não existe onde termina o meu trabalho e onde começa o dele. Não existe. Quando ela está comigo, eu faço o meu papel, seja ele qual for naquele momento. Eu olho para aquela paciente e falo, cara, qual é a necessidade dela? Putz, ela tá ótima, sem dor, que nem você falou, com a mobilidade perfeita. Ah, eu vou botar para treinar. Beleza. Quando ela vai para lá, para o Rio, mesma coisa. Ela tá ótima, ele vai lá, pega pesado com ela aí, que nem você falou, agachamento, tudo que puder. Mas quando ela chega lá e ela tá com dor, porque infelizmente ela tem uma condição que a mantém com dor por bastante tempo, quando ela chega lá, ele faz.
liberação facial, ele faz treino de mobilidade, ele trabalha função com ela. Ele não tá lá, que nem você falou, pensando de repente em melhorar o, sei lá, a parte cardiorrespiratória dela. Ele tá lá pensando em melhorar a condição dela que ela apresentou naquele momento. Então é muito engraçado, porque quando ela sai daqui, a gente se conversa, né? Eu converso com ele, passo mais ou menos um feedback de como foram os dias aqui, e quando ela vem do Rio para cá, a mesma coisa. Ele me avisa. E assim, é tão bonito mesmo, acho que não tem nem outra palavra, é bonito. É, legal, velho. Cara, nunca teve problema, a gente nunca teve, a gente não se conhece, né? Tá lá, eu tô aqui, a gente não se conhece. A gente se fala por telefone, ou por WhatsApp, enfim. Mas, cara, é sempre assim, você vê que é nitidamente um trabalho em equipe. E quem Aham. ganha? De novo, a paciente, cara. É, Ponto. E eu acho que essa é a questão. é, exatamente, cara. Isso é muito importante, assim. E você ter a clareza do que o paciente precisa. E aí que você falou, né, cara? Pô, vocês pensam relativamente parecidos, né? Pensam na mesma linha. Cara, não tem como dar errado. E Não. quem ganha isso é o paciente, é o cliente, é o atleta, enfim, o que for. Carol, cara, eu, eu ia perguntar sobre prevenção de lesão, tá? Mas antes de eu perguntar sobre pontos chaves de prevenção de lesão, e a prevenção de lesão, essa terminologia é uma terminologia que causa um certo burburinho, tá? Então vamos contextualizar a coisa e colocar todos os seus devidos pontos de vista. O que a Carol entende, primeiramente, que é prevenção de lesão? Olha, eu acho que essa pergunta realmente dá muito pano pra manga, né, Muito, Vitor? nossa. É muito complicado. Não tem como prevenir Pre- lesão. então, Ah, é difícil. Eu sempre falo assim, eu acho que as duas respostas estão certas, né? Desde o não tem como prevenir e desde o tem como prevenir, né? Então, o não tem como prevenir, porque existem coisas que a gente não vai controlar, né? Então, por exemplo, uma alteração anatômica, de repente que a pessoa tenha, a gente não controla. E por vezes a gente não sabe. Não tem como saber, né? Então, um exemplo, você tem lá, sei lá, uma tróclea rasa. Cara, você não vou saber nunca se eu tenho uma tróclea rasa ou não. Provavelmente eu só vou saber quando eu me lesionar. Eu tive uma lesão, fui fazer um exame, aí descobri, tem uma tróclea rasa. Ponto. Então, essas coisas a gente não tem como saber. E tem um outro ponto, né, Vitor? De repente a pessoa tá lá andando de bicicleta, passou num buraco na rua, passou num galho de árvore na rua. Cara, assim, eu tenho como prevenir essa lesão? Cara, provavelmente não, entendeu? Porque vai ser um um movimento trauma, né? super. Um trauma direto, às vezes, também. Exatamente, né? Vai ser um movimento super brusco, vai ser um movimento, enfim, sei lá, muito, que nem você falou, muito abrupto, muito agudo. Eu não tenho como prevenir isso, né? Não tenho como controlar isso. Mas quando eu falo que tem também prevenção, eu penso assim, então, sei lá, conheço aquela pessoa. Aí de novo, eu vou olhar para ela como um todo. Nesse olhar como um todo, o que que a Carol pensa? Como que está a condição física dela? Aí a gente pode entrar um pouquinho na questão, né? Como que está a força muscular dela? Como que está a flexibilidade dela? Como que está a mobilidade dela? Então, aí tentando, digamos assim, embasar a minha resposta do tem como prevenir, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre percebo é a questão da mobilidade. Então, às vezes você pega aquele paciente que tem isso para mim, infelizmente ou felizmente, é um público que eu acabo atendendo bastante. Chega aquele atleta, né? Eu brinco que eu tenho os meus pacientes atletas. O cara tem uma baita força. Então ele vai, vou te dar um exemplo, ele faz sei lá, uma cadeira extensora com, sei lá, 100 quilos, vai, um exemplo. Você pede para ele fazer um exercício, uma bola de pilates, fazer o mesmo movimento, ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele tem ali, às vezes, um trabalho de grandes grupos musculares, mas ele não tem de grupos menores, de grupos mais intrínsecos. E ele não tem mobilidade, que aí é um outro assunto, é a mobilidade. Então, o cara tem muita força, mas ele não tem mobilidade. Então, você olha, às vezes, aquela situação, você fala, cara, vai dar ruim. Não, Tá. não É tem uma como. disfunção considerável aqui. Exatamente. O cara, de repente, joga tênis. Poxa,
Ele tem vários movimentos. Ele atinge jogando tênis várias amplitudes de movimento, trabalha com rotações. Se eu não melhorar aquela mobilidade, ele Multiplanar, vai se né? lesionar. Multiplanar, multidirecional. Exatamente, exatamente, entendeu? Então, quando eu falo assim que tem como prevenir, talvez seja nesse ponto. Eu acho que um outro ponto hoje, que eu olho muito, e claro, né, não tem como fugir um pouco da minha área, é a questão da saúde mental. E aí envolve muito a questão do sono. Então, se de repente aquela pessoa que chega hoje para mim, e eu sei que ela, putz, está falando lá que ela não dorme bem, que ela tem uma má qualidade de sono, ou que eu sei que ela está de repente passando por um problema, né, pessoal, ou seja, ela está com a saúde mental dela alterada, cara, ela vai se lesionar. É fato. Então, às vezes, quando eu falo que é esse olhar como um todo, é nesse sentido, sabe? Não dá para, às vezes, eu olhar para aquela pessoa e falar, não, beleza, da minha parte ela tá bem. Ponto. Ah, ela tá agachando bem, mobilidade de tornozelo tá boa, de joelho tá boa, acabou. Não é isso. Eu acho que você tem que ter um olhar muito minucioso, muito minucioso mesmo. Para todas as articulações, sim, para todas essas áreas que a gente falou, mobilidade, força, alongamento, né, flexibilidade, mas a gente tem que ter um outro olhar, de repente, pensando nessa questão de saúde física e saúde emocional, porque isso vai interferir. Se a gente não abordar isso de alguma forma, minha visão, né, que nem eu falo, né, não tá em nenhum livro, a visão da Carol, se a gente não abordar isso, aquela pessoa vai se lesionar, aquela pessoa vai se machucar, entendeu? Então, quando eu falo que tem forma de prevenir, às vezes, que nem eu estava falando, por exemplo, o cara joga tênis. Então, poxa, eu posso trabalhar propriocepção com ele. Porque tem uma outra coisa que eu acho também muito errada, né? É que quando a gente fala, por exemplo, em, sei lá, reabilitação, todo mundo pensa assim, na reabilitação. Ah, aquela pessoa tem dor, eu trato a dor, depois eu faço exercício, por último eu faço a propriocepção. Para! Não, não existe isso. Não existe um protocolo fechadinho, assim. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e falar, cara, então, eu acho que o que ela precisa agora é propriocepção. Eu não preciso tratar a dor dela primeiro para começar com um treino de propriocepção, porque provavelmente se eu melhorar a resposta motora dela, se eu melhorar a propriocepção dela, eu vou melhorar a dor, Na entendeu? preparação física é assim, pô. Exatamente. Tanta Mas coisa infelizmente a diferente. gente vê que as pessoas ainda acham que isso é protocolado, né, Vitor? É, muito, Entendeu? muito, Então, acho muito. que é meio nesse sentido, sabe? De novo, eu acho que existe resposta para sim, para não, do se existe prevenção. Algumas coisas a gente não vai prevenir nunca, né? Então, de novo, o buraco na rua, a árvore no meio do caminho, o tronco no meio do caminho, né? Pedrinha no meio do caminho, nem as questões anatômicas. Mas, de novo, talvez se eu tiver uma boa resposta muscular, uma boa mobilidade, eu consigo proteger um pouquinho aquela falha anatômica, né? Então, A acho que é. própria, a própria propriocepção, né? Se a pessoa está acostumada com aquele movimento, por mais que ele seja abrupto em um determinado momento, o fato do Você diminui a sistema gravidade. nervoso já estar adaptado àquele movimento semelhante, ele dá um jeito ali de se adaptar àquela situação e, e só o fato também de você diminuir a gravidade daquela lesão quando ela acontece, cara, já é uma prevenção. Exato, Você pega uma lesão exato. muscular. Em vez do cara ter uma lesão grau 3, a pessoa ter uma lesão grau 1, sendo que, pelos estudos, nananã, indica que aquela lesão seria uma lesão grau 3. Aí a pessoa pega e fala: não, mas ele teve sorte, ele teve uma lesão grau 1. Porra, aí todos os exercícios que ele faz, todo treino, trabalho de fisioterapia é justamente para isso. Exatamente, eu falo muito disso. Eu falo, cara, não é sorte. Eu falei, ele tem um trabalho todo, ele tem uma equipe toda trabalhando com ele por conta disso. Eu É. concordo, Então concordo. a prevenção não é só não acontecer, mas se acontecer, que ela aconteça com o mínimo grau de gravidade Mínimo estrago. possível, né? Diminui o Exatamente. estrago. Já é, pô, isso já é excelente, cara. Isso já é excelente pra Exato, caramba. Sem dúvida exato. nenhuma. Tem uma história de um paciente que ele jogava tênis. Aliás, esse meu paciente fazia de tudo um pouco, né? E aí ele jogava tênis e aí ele estava num jogo e eu não sei exatamente por quê, até hoje ele não sabe o que que era, mas parecia um cabo de bandeirinha, assim, sabe? As bandeirinhas de campo, parecia um cabo, assim. Tava ali na quadra, ele não viu. Então ele foi pegar, foi bater na bola, quando ele foi para trás, ele pisou. E ele, adivinha o que aconteceu? Mega entorse. Cara, ele teve um leve estiramento. Quando você vê a cena, você fala, cara, deve ter rompido tudo, Tudo. sabe assim?
E na verdade não. De novo, acho que tem aquela questão assim, de repente a parte anatômica dele era muito boa, a gente também não sabe, não tem como saber. Mas o que que a gente trabalha? O que que eu trabalho muito com ele? Isso. O que é, de certa forma, instável, o que é imprevisível, né? Então eu brinco, eu não boto ele para pisar no, né, no cabo da É, bandeirinha. Mas ele pisa, por exemplo, naquela, sabe, tipo uns cabos, assim, umas minhoquinhas, cabo de sei, vassoura mesmo. sim. A caminhada ali em cima, porque gera uma mega instabilidade. Então, que nem você Aham. falou, talvez se isso acontecer, a resposta dele seja melhor, ou o estrago seja menor, né? Porque de alguma forma o corpo já sabe responder àquela situação de risco, entendeu? Top. Muito legal. Carol, com toda essa experiência, né, que você já vem acumulando ao longo desses anos, meu, atendimento para vários pacientes, todos os tipos, desde a senhorinha, desde o atleta de alto rendimento, os atletas amadores, pessoas comuns, pessoas normais, como você mesmo disse. O que que você acredita, assim, que pode ser mecanismos de lesões nos esportistas, nessas pessoas que praticam esporte? Cara, se você negligenciar isso aqui, vai lesionar. Olha, de Você tem novo, um, você tem um ponto de vista, assim? você está causando, hein, com essas Tô causando, perguntas. Vamos lá. tô causando. Causando. Se não é pra causar, a gente não desce pra brincar. Não faz, né? Então, eu acho que hoje, assim, dá para elencar, na verdade, várias coisas, né? Desde o excesso. Então, infelizmente, quando a gente pensa em atleta, eu vejo por vezes que é o excesso. Excesso de É, eu, estímulo, fa- né? oi? O excesso de estímulo. Isso, é o excesso de estímulo. É o excesso, talvez, de treino, sabe? Treino, Aquela né? ambição, né, de você treinar, treinar, treinar e não, de alguma forma, não entender que você precisa repousar, que você precisa descansar. O descanso hoje é mais do que provado que é teoricamente onde você ganha as coisas, Sim. né? É quando você descansa. Então, seja para o mega atleta ou para aquele atleta mais amador, né? Atleta de final de semana que eu brinco. Às vezes, quando você pega aquela pessoa que ela joga tênis, ela pula corda, ela joga peteca, né? Que nem eu brinco, ela joga hoje é beach tênis, né? Ela joga beach tênis, ela joga golfe. Gente, vai lesionar. Em algum momento você vai lesionar, não tem como, você não está permitindo que o seu corpo descanse. Ah, Carol, mas são estímulos diferentes. Calma, peraí, gente. Não, não são estímulos diferentes. São estímulos contínuos. Você pode mudar até um pouquinho. Ah, mas esse é aeróbio, esse é não, calma, não. É exercício. Então, se eu sobrecarrego, né, em diversidade, eu estou sobrecarregando do mesmo jeito. E se é um atleta que de repente, olha, eu estou só fazendo treino, um exemplo de força, de força, de força, eu não descanso, vai dar ruim. A história lá do overreaching, overtraining, enfim. Cara, você tem que ter descanso. Então, na minha cabeça, de novo, não é 100% isso, né? Mas eu acho que isso é algo que sim pode gerar um risco de lesão. A outra coisa, Vitor, eu bateria um pouco na questão da mobilidade, principalmente em Pego de atletas. nego travado, meu Deus É, do céu. exatamente, principalmente em atletas. Você pega, às vezes, o cara, mega atleta, fala. Não, é engraçado assim que as pessoas elas até confundem, né? Tipo, mobilidade com flexibilidade. E às Exato, vezes o cara ele perfeito. pega, né? Eu falo assim, não, mas tá meio travado. Ele, não, que isso? Aí ele vai lá, fica em pé, aí ele desce, olha aqui, ó, eu chego no meu pé. Tá? Isso é uma Exato. flexibilidade. Agora, fica numa posição aí, por favor, semi-ajoelhado, e Fica de vamos fazer um cócoras. alongamento do pessoas pra ver como é que tá. Aí, tipo, vai 2 graus pra frente. Tá bom, o seu Exato, músculo tá bem flexível, né? Tá com uma exato. boa flexibilidade. Agora a sua articulação, meu parceiro. Exatamente isso. Então, e assim, esse exemplo do encosta a mão no chão é sensacional, né? Eu quero, assim, em 100 casos, É, 102 fazem isso, né? Tipo, mas eu encosto nos meus pés. Eu também, ó, eu dobro o pé para cima e encosto aqui, né? Tipo, não é essa questão, né? É justamente o que você falou, é a questão da mobilidade, do movimento articular. E, infelizmente, até quando você fala realmente de atletas de ponta, você percebe que eles têm, né, uma força ali super boa, tem, né, a tal flexibilidade, mas eles não têm mobilidade.
Você pede para uma pessoa ficar de cócoras, ela não fica. Você pede para ele fazer, né, um agachamento a fundo, tipo, ficar literalmente de cócoras, com o pé inteiro encostado no chão, ele não fica. Esquece. Ele não fica, Eu era desses aí, santo. entendeu? Então, assim, isso, na minha cabeça, seria talvez o segundo ponto, né, que poderia gerar lesão. E o terceiro ponto, que eu acho que hoje faz toda a diferença, é a questão, volto a falar, da saúde mental. Então, por exemplo, do sono. Não tenho hoje como não falar do sono. E acho que um exemplo muito clássico, né, foi o exemplo do Thiago Silva, recente, aqui na Copa, né? Então, eu nunca vou esquecer, eu coloquei até no meu Insta isso, né? Eu nunca vou esquecer dele falando: olha, eles tiveram uma vantagem sobre a gente porque a gente não teve tempo para descansar, a gente não descansou. Isso hoje não tem como, isso faz a diferença, porque é provado que no sono você tem essa recuperação, você tem os ganhos, inclusive os ganhos, né? Pensando aí de massa muscular, enfim, você tem os ganhos e é onde você tem, na verdade, o seu melhor momento de recuperação. Então, se você não consegue descansar, o descansar a gente pode pensar descanso assim de um dia para o outro, pensando no intervalo de treino, mas a gente também pode pensar no descanso noturno, a gente pode pensar na questão do sono, sabe? Então, acho que esses três pontos hoje, de novo, né, excluindo todas as questões aí de buraco que a gente falou no caminho, eu acho que essas três questões fisiológicas realmente são mecanismos que podem gerar lesão, e, na minha opinião, eu bato nessas teclas, porque eu acho realmente que elas podem gerar algum tipo aí de lesão. E aí eu coloco aí para você também, profissional da educação física, um quarto ponto, tá? Concordo em gênero, número e grau, tudo que a Carol trouxe aqui, que é também a questão do desequilíbrio muscular. Isso também é um fator muito importante. Eu fiz 2 cirurgias de LCA, né? A segunda, meu corpo absorveu o enxerto que foi colocado anteriormente. Meu corpo é meio mutante, né? Deu para perceber, né, Carol? Meu corpo absorveu o enxerto que foi colocado, e aí, mais ou menos uns 3 anos depois, eu fiquei sem ligamento e tive que fazer uma nova cirurgia. Mas uma das causas do meu rompimento a primeira vez foi justamente porque eu tinha o posterior mas muito mais forte que o quadríceps, mas muito mais forte. Muito mais forte. E isso começou a promover ali um desequilíbrio, um desequilíbrio, um desequilíbrio, aí chegou uma hora que o ligamento explodiu, não Rompeu. aguentou. Então, também coloco aí um ponto interessante, é o desequilíbrio muscular. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Entender isso? Cara, só com avaliação. Né? Que a Avaliação Carol trouxe, minuciosa, né? mobilidade. Cara, se o fisioterapeuta, o educador, o profissional de educação física não tiver um protocolo avaliativo, ali, um processo avaliativo, que você nunca vai saber. Ou desequilíbrio muscular, você nunca vai saber. Se você não conversar com o seu atleta, como a Carol trouxe aqui, o sono, de você bater um papo com ele, de você prestar atenção nele, olhar para a fisionomia dele e você entender, cara, que dá para ver na cara que ele tá esgotado. Eu trabalho muito com lutador. Vou trazer um exemplo aqui. Trazer meu testemunho aqui. Eu trabalho com atletas de combate. E eu tava treinando um atleta de MMA, que inclusive hoje tá até no UFC, e ele chegou para treinar lá em casa, né? Eu tinha um estúdio em casa, e aí ele chegou lá para treinar. E, cara, dava a ver na cara dele o quanto que o cara tava cansado. Tava cansado. Aí eu já tava dando treino para um outro atleta, e o treino dele ia começar depois. Eu falei, faz o seguinte, cara. Espera ali no cantinho ali, ó. Deita ali na grama ali e tal. Daqui a pouco eu te chamo. A gente vou terminar aqui, já já a gente chama. Meu, o cara desligou em menos de 5 minutos. O cara literalmente dormiu. O cara capotou lá, velho. O que que eu fiz? Deixei o cara, deixei o Deixa cara quieto. dormir lá 1 hora. Aí tal, não sei o que lá. Depois de 1 hora, ele mais ou menos. Nem mais, deu mais de 1 hora. Deu tipo 1 hora e meia, sei lá. Aí ele, nossa, eu acho que eu dormi, né? Eu falei, eu acho. Meu irmão, você tá dormindo há 1 hora e meia. Pô, Vitão, como assim, velho? Caraca, mano, tem que treinar. Não, tem que treinar, brother. Seu treino hoje foi esse, cara. Dormir e descansar, velho. Falei, meu, você precisa gerenciar melhor os seus treinos, cara. E aí a gente pegou no dia seguinte, meu, amanhã, vamos treinar amanhã? Amanhã não seria o nosso treino, vamos treinar amanhã? Dá pra treinar? Dá. Aí chamei ele. Aí, o nosso treino ainda foi o quê? Flip chart. Bonitão, vamos fazer a sua agenda agora. Aí começamos a organizar a agenda do cara. Falei, você precisa aprender a treinar, cara, porque, que nem você falou, meu, o cara tá cansado mentalmente, fisicamente, cara, não tem como, cara, o sistema cognitivo não funciona. Né? E depois lesiona e fala assim, caramba, mas por que que eu lesionei, né? Tava fazendo tudo certinho.
Não, não tava, cara. Não tá. Sinto muito, mas não tava. Sinto muito, mas não tava, não. Exatamente. Por ilusão. Vamos pensar nessa primeira parte aqui, então a Carol trouxe para nós aqui, cara, uma visão assim, cara, bem geral mesmo, cara, bem geral da sua atuação, da nossa atuação ali como profissional da fisioterapia. Eu trouxe alguns pontos ali relacionados ao profissional da educação física, que é a importância de você entender todo esse processo, quanto que isso vai otimizar o seu trabalho. E no próximo bloco a Carol vai estar agora trazendo um pouco mais da abordagem mesmo ali, da ação do fisioterapeuta propriamente dito nas suas ações do dia a dia. A gente volta já para o nosso próximo bloco. Muito bem, senhores, eu gostaria agora de te apresentar a H9 Education Academy. Na H9 Education Academy, o que você vai encontrar lá, tá? São conteúdos sistematizados, onde eu trago toda a minha experiência, mais de 10 anos de profissional na área, atuando ali com atletas comuns, pessoas comuns, atletas de alto rendimento, atletas amadores, aonde lá eu sistematizo toda uma linha de conteúdo, toda uma linha de estudos, onde é totalmente temático. Então ali você vai encontrar como se fosse uma Netflix. Tem a programa de preparação física voltado para esporte de combate, tem a parte de como sistematizar o seu conteúdo, preparação atlética ali, pensando em jovens, entre vários outros conteúdos, além também de conteúdos de outras áreas que são os nossos pares. Então lá vai ter conteúdo de nutrição, conteúdo de fisioterapia, para que você possa entender todas essas áreas também que está totalmente correlacionada com a nossa atuação. Além de entrevistas com atletas, atleta UFC, atleta seleção brasileira de karatê, entre outras modalidades esportivas, com qual objetivo? Que você entenda como funciona a cabeça de um atleta, como que ele se prepara no dia a dia, como que é o mindset dele. Então ali vai ter todo um conteúdo sistematizado. E o melhor de tudo, muito, muito, muito barato. Menos de R$ 1 por dia você vai estar pagando para poder estar consumindo todo esse conteúdo de maneira sistematizada. Ou seja, né, mais barato que uma paçoca. Se você quiser saber mais, na descrição aqui desse episódio, tem lá o acesso, você pode consumir lá, 7 dias gratuitos, você pode observar, ver, curtir, não curtir, tá lá, consome, é feito com muito carinho, muita dedicação para vocês. Beleza? Bora lá, bora pro episódio. Muito bem, senhores, vamos voltar aqui pro nosso bate-papo. Carol, quero entrar... Você falou que eu tô polêmico hoje, né? Tá causando, você tá causando. Tô causando, né? Vamos causar um pouquinho mais, Carol. Vamos botar fogo no parquinho de vez. Vamos lá. Carol, 14 anos já, 16 de profissão? De formada? É? 18, né, meu bem? 18? Eu me formei em 2005, né? É verdade, 2005. 18, Pode crer, né? pode crer. Carol, ao longo, pensando em Reab, tá? Pensando em Reab, ao longo desses 18 anos, o que que a Carol deixou de fazer mais? O que que a Carol deixou de fazer? O que a Carol não faz mais? O que a Carol fazia lá atrás, em termos de Reab, e hoje a Carol não faz mais? Olha, interessantíssima pergunta. Nunca pensei nisso, Vitor. Tá me fazendo refletir bastante. Não sei dizer se exatamente deixei de fazer, né? Mas posso dizer que eu faço diferente. Então, que é a história que eu falei do você olhar para a pessoa sabendo que não há um protocolo. Porque quando você sai da faculdade, de certa forma, você sai com vários protocolos. É Vários. isso que você não faz E mais, você não segue mais protocolos. exatamente. E na verdade, assim, claro que alguns protocolos super reconhecidos, tal, a gente vai ter que de alguma forma seguir, a gente vai ter que ter como base, né? De repente, uma reabilitação de LCA, de LCP. Algumas coisas são bem consagradas. Então, é fato que a gente vai ter que ter isso como base, né? Esses protocolos. Mas quando você se forma, você sai muito assim, ó. Engessadinho. Exatamente. Lesão de manguito. Primeira semana você faz isso, segunda semana você faz isso, segundo mês você faz isso, terceiro e quarto, alta, sabe assim? Lesão de LCP, olha, nos primeiros 3 meses você não faz isso, aí tal, volta para o esporte com 6 meses, um exemplo, sabe? Você sai muito engessado, literalmente essa frase que você usou, essa palavra. Você sai protocolado, para tudo há um protocolo, sabe? E hoje, para mim, é claro que não há protocolo. Não há protocolo, porque Tem receita, né? não existe, não existe. Eu brinco nas aulas, né, que eu falo assim, mudou a digital,
mudou o problema, e não é no pejorativo que eu falo isso, é no lado bom, inclusive, assim, mudou a digital, mudou o problema no sentido assim, eu tenho que olhar com um novo carinho, um novo cuidado, com novas perspectivas. Não dá para você, de repente, atender uma, sei lá, uma prótese de quadril, você fala assim, beleza, eu já sei o que eu vou fazer. Não, você não sabe. Você não sabe. Você acha? Porque você atendeu a Dona Maria da prótese de quadril, não é o seu João. Entendeu? Então você não sabe. Então, hoje, acho que respondendo essa pergunta seria isso. Eu não sigo mais protocolos porque, de certa forma, eles não existem. Ah, vai ter gente que vai falar, ah, claro que existe. Existe protocolo tal, A, B, C. De novo, mudou a digital, é uma outra pessoa que está na sua frente. Por mais que você já tenha uma base boa, né? De repente fala, nossa, já atendi umas 20 próteses de quadril aí na vida. Legal. Você já tem uma base boa, né? Você já tem uma ideia do que você vai fazer, de quais caminhos você vai seguir, de, sei lá, quais músculos, né, você vai ter que é, reabilitar, enfim. Mas chegou ali uma outra pessoa com o mesmo problema, é outra pessoa. É uma outra história, é um outro motivo de lesão, é um outro motivo de ter, né, sido tratamento conservador ou cirúrgico, enfim. Então, acho que hoje poderia dizer que eu não sigo mais assim os protocolos tão Legal. aí fechadinhos, digamos assim. Show. E o que que a Carol passou a fazer? Então, olhar como um todo. Essa vai ser minha frase sempre. É o olhar como um todo. Isso, Vitor, a gente não tem na graduação. Isso a gente não tem na graduação. Isso, sinceramente, eu aprendi na vida, na raça, e é muito bom. Porque hoje me dá, eu falo assim, me dá ganhos que eu não tinha quando eu não tinha esse olhar como um todo. Eu também acho que na graduação você sai, mas eu vou te falar que isso era uma coisa que eu já brigava, tá? Quando eu estava na graduação, eu já brigava com muito professor. Às vezes chegava, né, uma pessoa, você estava lá, por exemplo, no hospital, aí a pessoa chegava para você e falava assim: Ah, esse é uma lesão de manguito. Queria morrer com esse é uma lesão de manguito. Não existe esse é uma lesão de manguito. Existe esse é o Vitor, 41 anos, que passou por tal coisa e sofreu uma lesão de manguito. Entendeu? Então, infelizmente, eu via que na graduação você enxergava partes, sabe? Ah, essa é uma lesão de LCA. Aí eu chegava, às vezes, no hospital, quando a gente passava, às vezes, até com outros profissionais, né? A gente chegava para ver os casos, eles falavam assim: Ah, isso aqui é uma lesão de LCA. Aí eu falava assim: Boa tarde, qual é o nome da senhora? Ah, dona Maria. Oi, dona Maria, tudo bem? Me conta um pouquinho, como que foi essa lesão, sabe? Entendeu? Então, para mim, não existe essa questão do isso é uma lesão de LCA, isso é uma lesão de adutor, isso é uma lesão de. Isso é uma tendinite. Não. Isso é uma pessoa que tem uma história própria, que tem uma história única e por algum motivo desenvolveu tal lesão. Então, para mim, isso, o que eu passei a fazer, olhar como um todo. E assim, todo mesmo. Porque é aquela história que você já deve ter ouvido falar em aula em algum momento. Às vezes ela tá ali com uma lesão no joelho, mas ela não foi desencadeada por um problema que ela tem no joelho. Talvez de novo, né? Porque ela tem um problema no quadril, porque ela tem um problema na coluna, porque ela tem um problema no ombro. Que seja. Então, se eu não olho como um todo, eu não entendo a causa. Eu não acho a raiz do problema e eu não resolvo. Eu resolvo o sintoma, mas eu não resolvo o problema. Pelo menos na minha experiência, assim, geralmente uma lesão articular sem trauma, a 90% daquela lesão não é não é Relacionada àquela aquela articulação. articulação. Ela é relacionada a outra coisa. Provavelmente a articulação de baixo. Fica a dica. Exatamente. E o que que a Carol voltou a fazer? Que a Carol de repente fazia, parou de fazer, agora a Carol voltou a fazer. Ai, não sei te dizer. Nunca abandonou Não nada. sei. Eu acho que eu nunca abandonei nada. Olha, é uma boa frase. Eu acho que eu nunca abandonei nada. Tem um assunto que é super controverso, aí não entrando de novo, em definições, né? Mas é a questão Aham. do alongamento. Pensa numa história controversa. É alongamento. É, Concorda? é. Né? Existe padrão? Existe.
Não existem literaturas mostrando assim, lembra da história da prevenção de lesão, né, que você perguntou? Alongamento previne lesão? Sei lá se previne lesão. Tem estudos mostrando que previne, tem estudos mostrando que não previne, tem estudos mostrando que não serve para nada. Certo? A Uhum. Carol. A Carol alonga tudo e todos. Sempre. Sempre. E isso eu brinco porque tem gente que chega para mim e fala assim: ah, mas a pessoa que cuidava de mim, de novo, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o médico, pode ser o educador físico. Ah, ele não gostava de alongamento. Eu sempre falo assim: respeito. E eu sempre falo isso mesmo, eu falo, respeito, porque não há um consenso. Não há um consenso. Então não vem me falar que o último artigo que saiu mostrou que tá, o último artigo, mas o primeiro não mostra isso. Então, de novo, não há um consenso. Então, como prática clínica, é uma coisa que eu nunca abandonei. Faço Seria, desde a seria até minha graduação. próxima pergunta, né? O que você nunca deixou de fazer, então, acho que talvez. Então, nunca deixei de fazer alongamento. Eu aprendi com um professor na graduação a importância do alongamento, entendi todos os prós, os contras, né? O porquê fazer, talvez do porquê não fazer. Apesar que se você me perguntar por que não fazer, eu vou te falar que para mim quase não existe essa resposta, tá? Então, assim, eu sempre alongo. Eu alongo pré, eu alongo pós. Se você me perguntar, e qual que é o ideal? Eu sempre brinco assim, olha, na literatura da Carol, sabe, literatura da Carol Vicari, você alonga pré e pós. Você alonga antes com um objetivo, você alonga depois com outro objetivo, mas você alonga. Entendeu? Essa é uma crença da Carol, que como prática tem uma pequena literatura ali, talvez bem controversa ainda, mas como prática clínica é algo que eu sempre faço, Que legal. alongamento. Boa. Então, Carol nunca abandonou nada e a próxima pergunta era o que você nunca deixou de fazer? Alongamento. Alongamento. Carol, quais que foram e quais são as suas referências quando você pensa ali no estudo, na atuação? Quem que você mira, quem que você olha, quem que você observa, quem que você estuda? Olha, eu acho que quando eu penso, na verdade, na minha história, na físio, meus exemplos, né, aquelas pessoas que eu admirava e admiro de certa forma até hoje. Então, como eu falei para você, eu tive um fisioterapeuta lá que eu nem fazia graduação, foi o Paulo Vietti, que foi minha primeira referência. Eu acho que na graduação eu tive alguns fisioterapeutas. Eu brinco que eu tive referências para seguir e referências para não seguir, Ah, né? todo mundo Sabe, tem, sabe né? assim, né? Todo mundo É tem. bem isso. Todo mundo tem. Então, eu tive um professor que infelizmente faleceu aí por conta dessa história aí do Covid, mas foi o Marcos Bittencourt, que ele era aquele fisioterapeuta que eu olhava e falava, cara, eu quero fazer que nem ele, sabe? Ele Uhum. foi um exemplo para mim, muito grande. Na graduação, eu conheci um fisioterapeuta, porque aí tem uma coisa engraçada, né, Vitor? Todo mundo diz que fisioterapia é chato, né? Assim, 100% das pessoas que eu atendo, que já fizeram fisioterapia, elas chegam e falam, mas fisioterapia é muito chata. Eu brinco e falo, mas você nunca fez fisioterapia comigo? Fisioterapia é muito legal. Você nunca fez comigo para saber, entendeu? E, na verdade, eu tenho. Talvez seja chato, porque a maioria usa os protocolos engessados e aí acaba fazendo qualquer Exato, coisa. exatamente. Aquela pessoa que chega para você e fala assim, poxa, mas eu fui lá na clínica e aí eu fazia choquinho e TENS. Aliás, choquinho e TENS não é a mesma coisa. É choquinho e ultrassom. Ela fala, é chato. É É chato. bem chato. É horrível. Eu, É particularmente, horroroso. amava essa É. parte, porque eu já tinha sofrido pra cacete 55 minutos sofrendo, chorando, que nem um miserável. Quando chegava o choquinho tenso, eu, ai, Você graças a adorava, Deus, né? Pois é. Não, relaxamento, eu relaxamento. odeio. Eu odeio. Eu falo para qualquer Ai, paciente ai. que tenha dor, eu falo, eu prefiro 1000 vezes fazer uma terapia manual do que colocar alguém no TENS, cara. Eu quero morrer, sabe? Assim, de novo, tem, que do jeito que eu falo para, não serve para nada. Não, não, serve. Uhum. Talvez para algumas coisas na minha cabeça bem específicas, mas eu, particularmente, prefiro as técnicas manuais. Mas, enfim. E aí, nessa época da graduação, eu fui fazer estágio na clínica de um fisioterapeuta que dava aula pra gente, que era um fisioterapeuta que eu não queria seguir. Sabe assim? Eu não queria seguir. Mas foi nessa clínica que eu conheci um fisioterapeuta que foi uma das grandes referências na minha vida, que eu olhava e falava, cara, fisioterapia é muito legal. Sabe assim? Falei, fisioterapia é sensacional.
E ele fazia com que todos os pacientes dele, ali a maioria, na verdade, eram atletas, né? Gostassem muito da fisioterapia. A fisioterapia é muito legal. Ele estava sempre jogando bola, mesmo quando você fala assim, pô, mas, sei lá, tal lesão, precisa jogar bola? Cara, não sei, mas assim, se você jogar bola, eu acho que eu vivo muito a questão do lúdico, sabe, Vitor, nos atendimentos. E algumas coisas parecem bobas, mas fazem toda a diferença, sabe? Então eu vi o Bruno, né? Tipo, reabilitando as pessoas, jogando bola, né? Pensando muito sempre no gesto esportivo, fazendo brincadeiras. E eu falava, cara, a fisioterapia é muito legal, a fisioterapia é muito animada, sabe? Hum. Então, o Bruno foi, assim, uma grande referência para mim. Acho que o Marquinhos na graduação. E aí, nas outras áreas, tanto de mestrado, né, doutorado, você vai criando outras admirações, sabe? Pessoas que você fala, cara, eu quero seguir, que nem eu te falei, o Marco Túlio de Mello, putz, meu, eu sou fã dele até hoje, assim, muito. Eu chamei ele para ser banca do meu doutorado e eu tô sempre em contato com ele porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, sabe? No meu doutorado também, o meu orientador foi uma pessoa que, a priori, não era ele meu orientador, era eu estava fazendo uma aula lá no doutorado como ouvinte, eu vi o meu orientador e falei, caramba, meu, esse cara é muito bom, né, no que ele fala, no que ele está fazendo. E aí eu cheguei para ele e falei, você quer uma aluna? Sabe? Tipo, foi assim, você quer uma aluna de doutorado? Eu já tenho um orientador, mas eu quero mudar, eu quero ser sua aluna, sabe? E foi um cara que eu passei a admirar bastante. A mesma coisa aconteceu com a minha. Eu estou fazendo pós-doc agora, né? Porque a vida tá tranquila, né? A gente brinca assim que tá sossegada. Ah, Então é, eu com gêmeos em inventei, casa, tá suave. né? Exatamente. A gente não tem casa, não tem filho, tal, bem sossegado. E aí eu tô fazendo um pós-doc e essa minha supervisora foi a mesma coisa, sabe? Ela tava dando uma aula, eu falei, caramba, essa pessoa é muito boa, sabe? Assim, no que ela faz, do jeito que ela fala. Então, eu acho que eu fui criando, na verdade, pessoas, fui adquirindo, na verdade, né, admirações ao longo do meu trajeto, sabe? Da minha trajetória. Legal. E espero continuar adquirindo, sabe? Ah, Espero que elas continuem aparecendo de alguma forma. com certeza. Se a gente estiver aberto, sempre copo vazio, sempre vão aparecer. Sim, sim, com certeza. Ao longo desses 18 anos, Carol, quando você olha, quando você para observar a Carol agora de 2023, e quando você olha lá pra Carol, não vou nem falar Carol de 2005, vou falar Carol de 2003, 2004, onde estava naquele processo ali da graduação, o que que a Carol gostaria de saber lá na formação que hoje ela já sabe e que você acredita que possa ter feito diferença para ela lá atrás? Olha, Vitor, eu acho que são duas coisas, né? Uma é a questão dos protocolos, né? Eu acho que isso deveria ter sido ensinado na graduação. Não existe protocolo na vida, não existe. Uhum, Sim, eu acho que se eu soubesse lá atrás, lá na graduação, uhum. e dá para saber, sabe, Vitor? Não é falar assim, não tem como saber isso. Você tem que ensinar toda a parte técnica. Sim, você tem que ensinar toda a parte técnica, mas você tem que ensinar a parte humana também. É, o olhar, né? Eu acho que isso falta em muitas graduações. Falta a parte humana. Isso eu já tinha, já carregava comigo. Mas na formação, isso, na minha opinião, é pouco passado. Bem pouco passado. Então, acho que lá atrás, eu gostaria nem eu falei, eu aprendi com a vida, mas gostaria de ter aprendido isso, sabe? Que não existem protocolos. E, de novo, a questão do paciente é uma pessoa, ele é um todo, ele não é uma parte, ele não é uma lesão, ele não é uma dor, ele não é um problema, né? E eu acho que isso, quando eu olho, né, lá para 2013, eu já estava tentando desenvolver isso, porque eu achava tão errado algumas coisas que eu via, né? Mas isso não é passado, isso não é ensinado, entendeu? Ah, qual outra coisa? Não, então é pensar no protocolo, que não existem Hum? protocolos, e pensar no olhar como um todo, né? Pensar que o paciente é um ser humano que te traz ali talvez um problema. Não é Perfeito, um problema que vem com uma pessoa por trás, é uma pessoa que vem com um problema. perfeito, São duas coisas bem diferentes. perfeito. O que que a Carol tá mirando agora, Carol? Mirando, Fora o PhD aí.
Miranda é uma boa. Não, não tem como fugir Não disso, tem Vitor. como fugir Miranda, eu tô disso, né? mirando terminar meu, Meu, PhD, velho. terminar meu pós-doc, porque Eu não não vou tem fazer jeito. essa porra nem fudendo. Eu tô mirando agora terminar meu pós-doc, porque Sair viva do teoricamente, processo. não tem como, né? Eu tenho uma amiga que ela briga comigo, que ela fala assim, toda vez que eu termino alguma coisa, tipo, terminei do mestrado, ela falava, se Aham. tu inventar de fazer alguma coisa, eu vou te amarrar, pra tu não inventar de fazer mais nada. Aí doutorado, agora pós-doc, aí ela continua falando, fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa muito interessante, Vitor, eu sou movida a isso, sabe? Eu acho que é aquela história, conhecimento é uma coisa contínua. Sim. Não existe, você fala assim, já sei tudo. Cara, cada dia que eu estudo, eu descubro que eu sei menos ainda do que eu achava. É. Isso, eu brinco até a história, né? Que nem você sabe, né? Na prática que eu dou aula de anatomia, né? Aí então fala, mas na anatomia nunca muda. Não, a anatomia muda. A gente viu há alguns anos que a anatomia mudou, né? Então a história do quadríceps, do quinto músculo, então a anatomia muda, sabe? Então a gente percebe que tudo muda. Então você tem que buscar conhecimento continuamente, não tem outra forma. E eu não consigo me ver sem isso, Vitor. Eu literalmente emendei uma coisa na outra, na graduação, mestrado, e aí a minha amiga brinca, qual que é o próximo nível? Eu falei, não sei, existe o próximo nível, né? A livre docência, eu não sei se eu vou fazer. Mas, cara, é uma coisa que me motiva, literalmente, que é uma paixão que me dá tesão, é o estudo. É estudar, sabe? É estar em constante aprendizado. Então, acho que o que eu tô mirando, né, agora, acima de No tudo, é pós-doc. isso. É concluir o meu pós-doc, é adquirir conhecimento, é estar em contato com pessoas novas dessa área, porque agora essa área do meu pós-doc ela é um pouco mais voltada para a área de cronobiologia. Então, é o sono mais focado na área de cronobiologia. Então, estar em contato com essas pessoas que são referências, né, que eu já admiro nessa área, talvez estar um pouco mais perto delas também. Show de bola. Eu não vou pro pós-doc, mas nem fudendo. Vou parar no mestrado. Dá trabalho, Vou dá parar no muito mestrado. trabalho. Vou Eu parar. sempre falo assim, eu não julgo quando alguém fala assim, não vou fazer, porque você tem que ter uma dedicação de tempo muito grande, né? E de vontade mesmo, porque dá muito trabalho, consome muito tempo, Mas não é por isso, né? Nem pelo mas é trabalho muito mesmo. bom. Não é nem pelo trabalho, porque, tipo, estudar pra mim, putas. Bom, dá pra ver aqui atrás, né? Não, isso que eu ia falar, dá pra ver que você estuda pouco, né? Dá pra ver que eu Você não gosto. gosta da coisa. Mas não vou encarar um doutorado e um pós-doc, mas nem a pau. Vou parar no mestrado, que eu acho que já tá, parte assim, já vai tá Já excelente. tá bom. Vai tá bom. Carol, o que que você tá lendo hoje? Fora PhD, fora as coisas do Se é que sobra tempo. Ai, ai, então, tô lendo coisas de sono e cronobiologia, Só. né? Ponto, não adianta. Não, eu tô lendo um livro e foi legal. Ganhei um livro de uma amiga minha, justamente por conta disso, porque eu brinquei e falei, gente, eu só leio coisas de exercício, sono e cronobiologia. Não é outra coisa, né? E eu gosto, né? Não tô falando que não gosto, mas Aham, assim, esse é o que eu leio. Aí a minha amiga me deu um livro da Viola Davis chamado Em Busca de Mim. sei. Tô gostando. Tô gostando. Além de tirar um pouco o foco, como você falou, né, das coisas técnicas aí da minha vida, Aham, é um livro que te faz pensar muito, assim, porque ela vai contando a história de toda a infância dela, tudo que ela passou, até se tornar lá a atriz famosa, nossa. consagrada que ela é. É um pouco daquilo que você falou, né? Hoje você olha e fala, nossa, famosa, rica, tal. Mas, cara, você não tem noção do que está ali por trás, você não tem noção do que ela passou para chegar, né? No que você está vendo hoje, né? Exatamente. Então é uma O história bem palco que bonita. você Não tá vendo hoje, você terminei. não viu nada dos bastidores. Exatamente. Exatamente. É aquilo que você falou, né? Ai, Carol, hoje tá. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu fui dar uma aula na graduação, tinha uns 30 e poucos anos. Bom, tenho ainda, né? Mas até, até, Você tá- até, até você mês já que tá vem com eu os tenho 30 e 30 e poucos. pouco, né? Mês que vem eu já mudo, mas até É. o mês que vem eu tenho. E aí uma menina chegou para mim e falou assim: Nossa, mas você é tão novinha, como que você já está no doutorado? Como é que você está dando aula para gente? Você tem a minha idade. Eu nunca vou me esquecer disso, Vitor. Hoje ela é minha amiga, ela me indica paciente, mas ela veio falando assim, sabe? Como que você está aqui? Aí eu brinquei com ela, falei: Você não tem ideia do que eu passei para estar aqui, né? A história do que você falou a Carol tá ali, tá no Einstein dando aula, né? Mas, pô, o que a Carol passou, né? Ninguém sabe. É muito mais fácil você olhar ali a foto e não o vídeo, né? E não a história.
Você Mais ou falou menos isso. falando desse, eu tô lendo esse livro aqui, né? O livro do dono Ah, tá. do CEO da Starbucks. Cara, sempre você é louco, cara. Isso aqui eu me amarro demais, cara. Biografia, assim. É. Eu acho animal. De biografia eu devo Quando ter. você puder, se você quiser, eu te empresto. Leia essa biografia que eu tô lendo. Top. É muito interessante. É Muito muito. legal, cara. Eu amo Te biografia. faz pensar, assim, muitas coisas. Bom, o da Viola você já indicou. Se você pudesse indicar um livro pra nós, que livro seria esse e por quê? Você já Da minha indicou o da área Viola. ou não? Pode ser um Tá, de da cada, minha. pode ser um de cada. Bom, da minha área. Bom, vamos lá, vamos por partes. Se for da minha área, eu vou indicar esse livro aqui, ó, bonitinho, Sleep que Medicine. é Sleep Medicine and Physical Therapy, que eu escrevi um capítulo, tá? Aham. Então, assim, para quem quer, agora brincadeiras à parte, para quem quer saber um pouco mais do papel da fisioterapia no sono, é um livro sensacional. Então, eu acho que é um livro muito legal da minha área, né? Total de sono. Acho que vale a pena. E fugindo um pouco da área técnica aí, né? Eu adoro os livros do Dan Brown. Dan Brown? Adoro, adoro os livros, todos. Acho que eu já li todos. Eu adoro essa ficção com um É. pouco de te cutucar de algumas coisas que hoje, talvez na nossa história, sejam bem definidos, sabe assim? Isso Aham. é porque lá em 1500, sei lá, foi assim, sabe assim? Aham. Então ele te faz pensar, te dá umas cutucadas, eu gosto muito disso, até porque eu não concordo com que algumas coisas são porque elas são, porque foram. Então eu Aham. acho muito interessante, eu adoro os livros dele, e eu acho que eu deixaria como dica. Legal. Dan Brown. Até os filmes deles são legais. São Mas, ótimos, mas, meu, os livros são sensacionais. Anjos e Anjos Demônios, e Demônios. Código da Vinci, Acho da meu, Vinci. amo, Dois amo. são bem bacanas. São. Realmente. O que que a Carol não negligencia? Não negligencia, cara, qualquer coisa relacionada aos meus filhos. Qualquer coisa relacionada a eles. Eu não meço esforços para para eles, cara. Para Legal. eles, para a vida. E olha que eu sou, quem me conhece sabe que eu sou extremamente militar, até porque que nem eu brinquei, né? Com dois não dá para ser dois gêmeos, né? Gêmeos, mesma idade, bonitinho ali, não tem como ser muito diferente. Mas quando o assunto é Anthony e Theo, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Pode ter certeza. Cara, essa é uma das perguntas mais interessantes que tem no podcast, tá? Que eu adoro ouvir as respostas. Tá. Se você. Meio Dan Brown agora, tá? Meio Tá. ficção, tá? Meio ficção. Inclusive, eu tô até escrevendo uma ficção agora. Depois eu te falo sobre mais detalhes. Boa. Se você pudesse, Carol, jantar com três pessoas, qualquer área, pode ser lado profissional, lado pessoal, quem você quiser. Três pessoas. Vivas ou mortas. Vivas ou mortas. Não importa de que parte do mundo elas sejam. Quem seriam essas três pessoas e por quê? Eita. Pergunta difícil essa. Você tá causando demais hoje. Tô certo. Vim pra causar, vim pro mundo pra causar. Bom, a primeira com certeza seria a minha avó materna. Vó materna. Ela Por que a vó faleceu, materna? ela faleceu em 2012, mas é um grande amor da minha vida, nossa, grande exemplo de tudo é essa minha avó. Então, ela faz muita falta. Se eu tivesse a oportunidade, com certeza, de jantar com Mas assim, alguém, seria ela. faz falta por quê? Porque ela era uma pessoa boa demais, cara. Sabe aquela pessoa que eu acho que faz falta para o mundo? Hum. É ela. Aquela pessoa boa, aquela pessoa compreensiva. Eu brinco que ela era aquelas avózinhas de novela, sabe? Cabelinho branco que todo mundo quer ter, Sim. sabe? Eu sempre falo, eu tive. Eu sempre brinco e falo, eu tive. E assim, eu falo com orgulho, sabe? Eu tive, porque ela era muito fofa. Ela era aquela pessoa que nunca mediu nenhum esforço para cuidar de mim. Porque teve uma parte ali da minha infância que eu ficava muito tempo com ela, né? Minha mãe saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, eu ia para a escola e o resto do tempo eu ficava com ela.
Então ela é aquela pessoa, sabe? Que ela nunca mediu nenhum esforço para cuidar de mim, para, meu. E de novo, né? A gente não está falando aqui de uma questão financeira, a gente está falando de uma questão humana. Então, eu com certeza teria um prazer estar com ela novamente. Legal. Segunda pessoa. Segunda pessoa, nessa linha aí de pensamento que eu falei da minha avó, me veio uma outra pessoa agora, que foi o seu Carlos, foi um paciente meu, que ele faleceu faz talvez uns 4 anos. E, cara, é uma relação que eu vivi com ele, assim, tão intensa. E por quê, né? Que eu gostaria de jantar, de repente, com ele de novo. Porque eu chegava lá na casa dele, ele falava assim: meu sol chegou, meu sol veio para me iluminar. Mas ele era o meu sol também, sabe? Ele era aquela pessoa. Eu falo que a gente tinha uma relação, os filhos dele até tinham um pouco assim de ciúmes, né? Que era como se ele fosse meu vô, era como se ele fosse da minha família. Então eu era brava, assim, eu botava ele para treinar, fazia tudo que precisava ali com ele, Uhum. mas a gente trocava experiências de vida, sabe? Ele cuidava de mim, ele se preocupava comigo. Nossa, era uma relação, eu falo que era além da relação terapeuta-paciente, sabe? Uhum. E ia muito a fundo, assim. E ele falava da vida, era uma pessoa muito inteligente, muito viajada. Então, assim, ele contava, sabe? As coisas da vida, as experiências, aí ele queria me passar as experiências para que de repente eu não cometesse os mesmos erros, sabe? Ou para que eu repetisse as cenas de vitórias ali dele, né? Então, acho que ele seria a minha segunda escolha aí. Legal. E qual seria a sua terceira escolha? Olha, Vitor, acho que a minha terceira escolha poderia ser uma pessoa que foi uma professora que eu tive na graduação, no primeiro ano de graduação. Ela faleceu também. Ela chegou para mim, num determinado momento, numa dessas situações que eu te contei, de que Uhum. as coisas eram apresentadas como coisas, como números, né? E ela chegou para mim e falou assim: Carol, você precisa mudar, porque senão você vai sofrer muito na sua vida. Se você continuar assim, você vai sofrer muito. Na fisioterapia, você vai sofrer muito. E eu não mudei, Vitor. Então, hoje eu queria jantar com ela, talvez para perguntar para ela, primeiro, por que mudar e por que não mudar as pessoas, né? Por que não mudar a visão que as pessoas têm das coisas, né? Eu confesso que eu continuo sofrendo. Eu sofri, eu continuo sofrendo. É fato. Sofro muito, muito, porque eu me apego muito, eu me dedico muito, eu sou muito intensa. Então, eu brinco que cada alta, eu falei que eu não dou alta, né? Mas quando os meus pacientes me dão alta, é sempre um sofrimento de alguma forma, né? Porque eu me apego muito, eu sou muito intensa com os meus pacientes. Mas eu acho que a vida é assim. Eu acho que ela tem que ser assim. Então eu não me arrependo. Eu não mudei. Eu não me arrependo dos sofrimentos, porque na verdade foram sofrimentos, mas eu tive muito mais alegrias, muito mais vitórias, sabe? Mas acho que eu queria conversar com ela e de repente para falar isso, falar, olha, eu não mudei, mas eu não me arrependo, entendeu? E eu acho bonito assim, e eu acho que tem que ser assim, sabe? Legal. Carol, que mensagem que você gostaria de deixar para os novos entrantes, aí o pessoal da fisioterapia, o pessoal da educação física, que está chegando ou que já está formado e está meio perdido ali? O que que você gostaria de deixar de mensagem para eles? Olha, difícil, né? Quem sou eu para deixar alguma mensagem? Como Mas assim? 18 anos de experiência na área, de vida, de profissão. Tem a muita. gente continua, né? Já foi um constante Tem aprendizado, né? muita coisa para poder passar e ensinar. Mas eu acho que eu não deixaria nenhuma mensagem técnica, sabe, Vitor? Eu deixaria assim: não tenha medo de se entregar, não tenha medo de fazer, sabe? Não tenha medo do não. Aquele exemplo, né, que a gente conversou lá no começo dos estágios, por exemplo, né? Uhum. Cara, isso foi uma base tão, tão importante para mim, tão importante. E era isso, meu, eu tinha oportunidade, eu ia lá e me entregava. Eu falava assim, meu, não, eu já tenho, sabe? Quando eu estava na Santa Casa, eu pedia para os médicos para eu assistir cirurgias, sabe? Eu falo, cara, não, eu já tenho. Né? O máximo que ele vai acontecer é falar, não, você tá louca? Não. Uma vez um médico falou assim, Carol, você não vai desmaiar? Eu falei, eu não sei, eu só vou saber vendo, né? Então, não sei, acho que não.
Então eu sempre falo assim, não tenha medo de se entregar. O que eu pude fazer, os estágios que eu pude fazer, as pessoas que eu tentei acompanhar, as coisas que eu pedi, né? Que eu falei, cirurgia para acompanhar, para ver, sei lá, estágios, né? De pessoas renomadas, sem ser renomada. Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de viver isso. E melhor, né? Foi o que a gente conversou. E não tenha medo de não ser remunerado por isso, porque a remuneração na minha cabeça ela vem de outra forma. Ela vem com um valor que Dinheiro não é é uma das formas, né? mensurável. Dinheiro é uma das Exatamente. formas. Exatamente. Se você se dedicar, se você estudar muito, né? Tá vendo? Já estou dando 2 dicas aí, né? Estudar muito, isso não tem como fugir disso. A sua remuneração, ela virá em algum momento, é fato, né? Como a gente sempre falou, a gente precisa pagar nossas contas e viver, não apenas sobreviver, né? Mas essa carga, né, essa bagagem do se entregar, do ir atrás mesmo, buscar, não espera que ninguém vai fazer pela gente, né, Vitor? Não Uhum. adianta ficar parado esperando que ninguém vai chegar, olha, tem uma oportunidade ótima de Ó, emprego pessoal, para você. as pessoas precisam entender, ninguém te deve nada, ninguém te é obrigado a te entregar nada, oportunidade nenhuma, filho. Cria a sua. Exatamente, exatamente. Ninguém vai chegar para você te entregar nada. Então, assim, vá atrás. Lute, vá atrás, dá a cara a tapa. Ah, vou sofrer, vai sofrer, tá bom, mas você vai rir muito mais. Você vai ganhar muito mais. Acho que é essa mensagem que eu deixaria, então. Curtiu, Carol? Ótimo. Muito, Muito. muito, muito, muito. A gente também Eu curtiu. costumo dizer, Vitor, que a fisioterapia ela só me traz coisas boas. Sempre. Tudo que eu faço, todas as minhas áreas, seja de docência, seja clínica, só me traz coisas boas. Por exemplo, tive a oportunidade de conhecer como meu aluno e estou Ah, aqui vivendo um momento super especial, super bom, então eu estou muito feliz. pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Que bom. É isso aí, senhores. Mais um grande episódio do nosso H9 Podcast da série Os Pares com Carol Vicário. Valeu, Carol. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até o próximo episódio.